dia, Espírito Santo. Bom, hoje eu vim falar sobre simplicidade, porque o Evangelho é simples, o amor de Jesus por nós é simples e a gente precisa ter simplicidade dentro e fora de nós. Então, é um conselho muito bom aprender a ser simples. E eu tomo como base na Bíblia o texto de Paulo lá em Filipenses, onde ele diz: eu considero tudo como esterco, comparado à graça de Deus. O que Paulo faz nesse texto é ser simples, porque ser simples é entender o que a gente precisa e o que a gente quer, porque tem grande diferença nisso. O que a gente precisa é aquilo que a gente não vive sem, e o que a gente quer é o que a gente quer, o que a gente deseja. E quando Paulo diz, eu considero tudo como esterco comparado à graça de Deus, ele diz: tudo o que não é a graça de Deus é o que eu quero, mas a única coisa que eu preciso é da graça. E a graça é o favor imerecido de Cristo sobre nós, quando ele olhou para nós e falou: meu Deus, eu amo eles, então eu vou dar minha vida por eles e eu me entrego por eles para construir um caminho que eles possam vir até mim, pra gente ser próximos e ser íntimos. Jesus nos amou e ele se entregou sem a gente merecer. Essa é a graça. E aí que tá a simplicidade da nossa vida, entender, que nem Paulo entendeu, que a gente só precisa de Jesus, a gente só precisa de Deus e de Cristo na nossa vida. E que o resto que a gente tem é Ele que nos deu. Então, esse quarto aqui que eu tô falando pra vocês, eu amo Ele, eu sou grata por Ele, mas eu não preciso dele. Eu quero ter ele, mas eu preciso de Cristo e eu sou grata porque eu sei que ele que me deu um quarto tão lindo. E é esse o princípio da graça e da simplicidade, entender que todas as coisas que a gente tem são um presente de Deus. O que a gente faz quando a gente ganha um presente? A gente recebe e agradece. Então, todas as nossas coisas que estão à nossa volta, elas são especiais, porque são um presente de Deus para nós. Então, a gente recebe e fala: obrigado, Jesus, pela minha cama, pela minha comida, pela roupa que eu visto, pela graça que o Senhor me deu de ter tudo perfeito em mim, ter uma família perfeita. E essa é a simplicidade, entender que tudo que nós temos é uma dádiva, não caiu do céu, não é nosso, não é necessário, mas Deus nos deu porque Ele é bom. Só porque ele é bom e porque a gente precisa dele. E essa simplicidade faz com que tudo fique mais leve, melhor na nossa vida. Porque a gente entende que em qualquer lugar do mundo, sendo rico ou sendo pobre, igual Paulo fala, já passei necessidade, já tive fartura, já tive um lugar bom para dormir. Mas também tive dias que eu não tinha onde dormir, mas se convém gloriar-me por tudo que eu passei, eu vou ficar feliz pela minha fraqueza, porque em todas essas ocasiões Deus estava me sustentando e Ele estava comigo e Ele foi tudo que eu precisava, não importava a circunstância, só importava que eu tinha Ele. E é isso que a gente tem que entender para ser simples, que não importa onde a gente esteja e o que a gente tenha, se a gente tiver Jesus e a graça dele sobre nós, nós temos tudo. Ele é tudo em nós, Ele é tudo que a gente precisa. O resto são coisas que a gente quer. E essa simplicidade, ela vai tão além que nos ajuda a orar, nos ajuda a ter relacionamento com Deus, nos ajuda a entender quem nós somos. A partir do momento que a gente só precisa de Cristo e que Ele é tudo que nós precisamos, a gente consegue ser simples na hora de orar. E essa simplicidade nos ajuda muito a gente chegar perante Deus e entender que se fosse por mim, Stephanie, eu não conseguiria estar ali orando, porque eu não sou digna de chegar perto de Jesus e nem de me ajoelhar perante Ele, mas porque Ele me amou e Ele me deu graças. Eu entendo na simplicidade do meu coração de que eu dependo dele, que ele é tudo que eu preciso. Então eu vou, me ajoelho e falo: papai, eu preciso de você. Por isso eu tô aqui pra orar, pra conversar com você, porque entre todas as coisas do mundo é você quem eu quero e é você que me preenche. E essa simplicidade nos leva muito além. E isso que eu falei até agora foi a simplicidade dentro do nosso coração, ser grato e entender que tudo isso é um bônus que Deus nos deu, porque o amor dele nos bastava, a graça dele nos bastou. Agora falando um pouco da simplicidade externa, que é a gente ter coisas e bens materiais. A Bíblia, muita gente acha que a Bíblia é contra a gente ter muitas coisas, mas a Bíblia não é contra a gente ter, a Bíblia é contra as coisas nos terem. Sabe, quando a gente agarra e fala: isso é meu e eu preciso, e a gente começa a se perder em relação a quem eu sou e o que aquilo é pra mim. E a gente começa a achar que a gente não vive sem. Isso a Bíblia não quer, porque ela quer que você aprenda a viver só com Jesus. Mas ela não te impede e não quer que você
seja medíocre, ela quer que você tenha muitas coisas, mas que o seu coração não esteja nessas coisas. E esse é o segredo da nossa vida. Você pode ter tudo o que você quiser e Deus vai te abençoar para que você tenha muitas coisas, mas nunca coloque o seu coração naquilo, nunca deixe que aquela coisa te tenha. E esse é o segredo do cristianismo e do evangelho puro e simples. E para isso eu deixo 3 conselhos para vocês viverem com simplicidade na vida cotidiana. E o primeiro é: rejeite tudo que te cause dependência. Se você colocar na sua cabeça o que eu não vivo sem, e vir, por exemplo, eu não vivo sem meu celular, eu não vivo sem, sei lá, tal roupa, procura se afastar do seu celular um tempo, procura abrir mão daquela roupa, porque aquilo já tá te possuindo e você consegue viver sem aquilo. Isso é só uma ilusão da sua cabeça, então se afasta para você ser livre e entender que você só vive com Deus, o resto é um extra, é um bônus, é algo bom que Deus te deu, é um presente. O segundo conselho é: desfrute das coisas sem possuí-las. E esse é o maior segredo. Tá aqui meu celular. E muitas vezes a gente agarra e fala: eu não vou entregar isso pra ninguém, isso é meu e eu não vou dividir com ninguém e é só meu. E isso é ruim, porque tudo que a gente força tá com a gente, isso se torna mal. Ou a gente machuca, ou a gente acaba ficando com algo que não era pra ser nosso. Então, desfrute das coisas sem possuí-las. Segura tudo com leveza em sua mão. Segura tudo estando disposto, caso Deus fale, me entregue, você entregar, sem tomar posse. Tudo que a gente prende e agarra vai causar mal ou pra gente ou pra aquela coisa. Então sempre esteja com as mãos abertas pra Deus colocar e tirar, porque às vezes Ele quer tirar aquilo e colocar algo melhor na sua mão. Então aproveite, desfrute, mas sem possuir, sem ser possessivo em relação às coisas que você tem. Sempre esteja disposto a dar aquilo. Entenda que se Deus te deu e Ele pedir pra você dar a alguém, você tem que estar com o coração leve pra fazer isso e estar disposto a usar as coisas que Deus te deu a favor da outra pessoa, porque isso também demonstra amor por elas e talvez seja isso que elas precisam. Então segure as coisas com leveza, não as possua, apenas aproveite o que Deus te deu. E o último conselho e o terceiro, aproveite e aprecie a criação. Percebe que tudo que Deus nos deu é um presente, o sol, o céu, a vida. Então seja grato por isso. Acorde de manhã, olha para o céu e fala: uau, eu não merecia isso, mas Ele me amou de um tanto que Ele faz um céu lindo e um sol lindo para eu ser feliz e para eu viver isso. Essas coisas não estão no seu controle, não é você que compra o sol, que compra o céu, mas Deus coloca lá em cima para todo mundo. Então aprecie esse presente. Receba e agradeça isso que Deus te deu e tem te dado e vai continuar te dando, porque Ele te ama e porque Ele é bom, mesmo se você não for, mesmo que eu não seja. A nossa bondade, aliás, a nossa ruindade não altera a bondade de Deus por nós. Então seja grato e seja leve, seja simples no seu coração e no seu exterior, que tudo aquilo que você não precisa, você possa abençoar outras pessoas e entender que tudo que você precisa no seu coração é Jesus. O resto é um extra. Então se alegre como se fosse um presente todo dia. Abrir a janela do teu quarto e ter um sol, como se fosse um presente, ter uma cama para arrumar, como se fosse um presente ter uma comida para comer, porque querendo ou não é um presente de Deus para nós. Ele nos deu a vida de presente. Então contemple-a e aproveite a sua vida com toda a tua gratidão e todo o teu amor. Um beijo, eu espero que você já tenha dado bom dia para o Espírito Santo, para ele ficar com você e te ajudar na simplicidade, porque todas as coisas boas do mundo, como a simplicidade, a gente só consegue refletir na nossa vida se a gente olhar para Deus e ter Ele por perto, porque tudo que é bom vem dele, as coisas ruins geralmente vêm de nós. Então, se você tem dificuldade para ser simples no seu coração e na sua vida, olhe para Deus, fale com Ele, se aproxime dEle, porque a bondade e a graça dEle vai tomar o teu coração e vai te ensinar e vai te moldar para que você seja simples e seja cada vez melhor, mais parecido com Ele. Então, dê bom dia para o Espírito Santo e que você tenha um ótimo dia.